vamos àquela que vai ser a primeira entrevista das Manhãs Improváveis. Professor com formação académica em História, do terceiro ciclo e atualmente diretor da Escola Secundária de São Pedro. Desde já queria lhe agradecer por ter aceito o nosso convite. Primeira questão, o que é que o motivou a ser diretor da Escola Secundária de São Pedro pela primeira vez? Antes de mais nada, permitam-me o cumprimento, gosto muito de o ver nesta situação, o que significa que esta escola está a atingir o seu objetivo, que é formar as pessoas para o futuro. Portanto, agradeço à equipa que o acompanha e, portanto, é verdade e por experiência própria sabe que eu, por formação, sou licenciado em História. Para além destes muitos anos que já levo de vida nas escolas, desempenhei cargos na administração pública e, portanto, aquilo que fundamentalmente me levou a aceitar desempenhar o cargo de diretor da Escola de São Pedro foi, em consciência, pensar que tinha algumas condições para contribuir para a melhoria do sucesso educativo da escola, uma melhoria do desempenho na comunidade, ou seja, aquilo que a escola é capaz de prestar aos jovens e às famílias, e, portanto, não tinha o direito de, perante um desafio que me foi colocado pela comunidade educativa, de negar esse meu contributo para a gestão e administração da Escola Secundária de São Pedro. Portanto, é uma experiência que já tem alguns anos. Começou em 98, 99, com o desafio feito pelo professor Fernando Meireles e assumi a liderança, vamos dizer assim, em 2001, 2002, numa comissão provisória, 2002 a 2005 como presidente do Conselho Executivo. Não sou adepto de que os dirigentes devem imortalizar-se no cargo. Achei por bem em 2005 que deveria regressar à sala de aula local onde me sinto muitíssimo bem, porque por formação sou professor. Decorridos 4 anos, achei que ainda poderia contribuir para melhorar o desempenho da Escola Secundária de São Pedro. Apresentei-me ao Conselho Geral como candidato. O Conselho Geral entendeu por bem escolher-me livremente através de voto secreto e estou no desempenho do segundo mandato enquanto diretor da Escola Secundária de São Pedro. O presente mandato tem sido diferente dos dois primeiros? Os mandatos são sempre diferentes. Os desafios que se colocam a um dirigente no dia-a-dia vão se alterando. E basta olhar para o que aconteceu em Portugal após o 25 de Abril. Estes quase 40 anos que levamos após a Revolução significaram neste país a democratização e a massificação do ensino e falta fazer aquilo que, na minha opinião, é extraordinariamente importante: passarmos para a qualidade do ensino. Nós sabemos, com esta crise económica que nos atormenta, que o futuro está na escola. Será nas escolas que se poderão encontrar as soluções que hão de levar no bom caminho este país. Portanto, há desafios que se colocam no dia-a-dia, nomeadamente com este multiplicar, esta panóplia de legislação que os governos teimam em fazer sair durante o decorrer do ano letivo, quando, na minha opinião, deveria acontecer no início do ano letivo. E, portanto, os desafios que se colocam são novos. Quanto mais não seja, este segundo mandato, a principal razão chama-se o Governo ter suspendido as obras de modernização e requalificação da Escola Secundária de São Pedro. Tendo eu, em 2009, assumido o compromisso perante a promessa política de que haveria obras, em 2011, por razões meramente económicas, essas obras foram suspensas. É da minha responsabilidade, assumi eu, que deveria lutar para que ela se concretizasse e, se assim não for, que a tutela assuma a sua responsabilidade e faça outro tipo de obras numas instalações que, como sabem, celebraram
em 2011, 50 anos de atividade. Portanto, para além do sucesso da escola enquanto entidade que forma pessoas para o futuro, também as instalações foram razão que me levaram a fazer este segundo mandato. O professor gosta mais de estar na posição de diretora ou gostaria mais de regressar aos tempos do professor de História? Essa pergunta é extremamente difícil. Eu gosto imenso de estar em ambiente saudável. Ser diretor tem outro tipo de alicientes. Se a função de diretor não absorvesse as horas de um dia de trabalho, eu gostaria de dividir. Mas não é efetivamente possível. Não é possível porque nas diversas atribuições que o diretor tem, ele tem que participar nas coisas mais elementares, como seja autorizar aquisições, até resolver o problema mais complicado de caráter pedagógico. Portanto, não se compadece o exercício da função de diretor com o exercício da função docente. Mas nem temporada larga estarei a falar. Nos tempos que correm e que são difíceis, quais as principais dificuldades que o professor encontra na gestão da direção da escola? Desde logo, como eu disse há pouco, o multiplicar da legislação. Uma certa indefinição. A incapacidade por parte da classe política deste país em não se sentar à volta de uma mesa e naquilo que é o chamado arco do poder não serem capazes de definir aquilo que são os pontos essenciais para o futuro do país em termos de políticas da educação. E, portanto, essa indefinição leva a que a legislação se vá multiplicando e, portanto, torna difícil a quem gere no terreno manter uma linha de rumo desde o início do ano letivo até ao final do ano letivo. Há uma segunda dificuldade, é a desmotivação. E a desmotivação que existe desde logo no seio da classe docente, porque os tempos difíceis repercutem-se com certeza no bolso das pessoas e aquilo que acontece com os cortes salariais vai ter implicações na vida familiar. E, portanto, há aqui uma tarefa que é necessário desenvolver no sentido de que vale a pena continuar a pensar que o futuro nos vai trazer com esperança a melhoria daquilo que é o futuro que nós queremos para a educação. E depois há sempre o acreditar que os jovens que passam pela nossa mão, que convivem connosco, que crescem connosco, que nós ajudamos a formar, han de melhorar a situação do país. Qual é a tarefa que considera mais difícil enquanto diretor em exercício? Gerir pessoas. É extremamente complicado. E o gerir pessoas significa, desde logo, para dar um dado muito concreto, avaliar. Avaliar o desempenho, quer do pessoal docente, quer do pessoal não docente. Ser dirigente, ser diretor é difícil, mas gerir pessoas é extremamente complicado. Quais os principais objetivos é que se propôs neste mandato como diretor da Escola Secundária São Pedro? Como percebeu, e decorre da resposta que eu fui dando anteriormente, a minha principal razão para este mandato prende-se com a questão das obras de requalificação da escola. Como sabem, elas foram aprovadas no tempo do ex-primeiro-ministro José Sócrates, em 2009. A escola não teve qualquer intervenção nessa escolha para a terceira fase do projeto de parque escolar. Com pompa e circunstância foi apregoado aos portugueses e a Vila Real em particular que haveria obras na escola secundária de São Pedro. Há alterações no governo, como
sabemos, e em 2011 o atual Ministro da Educação e Ciência, com o argumento das dificuldades económicas, suspende estas obras. E, portanto, perante este acontecimento, eu senti a responsabilidade de continuar a pugnar pela realização de obras na Escola Secundária de São Pedro. Tenho esperança que ainda seja possível fazê-las no âmbito da parte escolar. É a minha profunda convicção que essa possibilidade resultará dos dinheiros comunitários no CREM, mas, em última instância, se assim não for, tenho a obrigação de apresentar setorialmente aquelas soluções que me parecem ser imprescindíveis para que o edifício, inaugurado em 1961, possa continuar com dignidade a apresentar condições para que as pessoas continuem a gostar de aprender nesta escola, de ensinar nesta escola, de trabalhar nesta escola. Portanto, essa é uma razão. A outra razão tem a ver com a qualidade, tem a ver com o desempenho. Eu sou um bairrista por natureza e, portanto, eu gostaria de dar o meu contributo para que a Escola Secundária de São Pedro continuasse a ser uma escola de excelência em Vila Real e, tanto quanto nos seja possível a todos nós, ser uma escola de referência a nível nacional. Portanto, são estes os desafios que eu tenho pela frente para mais 3 anos. Muito bem. Recentemente, esta escola celebrou o contrato de autonomia. Na prática, o que é isto, professor? Eu, quando ouço falar, ou ouvia falar de autonomia, costumava dizer que me queriam retirar alguma coisa que eu tinha. No entanto, quando esta equipa ministerial, através da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, colocou o desafio à Escola Secundária de São Pedro no final do ano letivo transado, colocou o desafio de celebrar com o Ministério um contrato de autonomia, eu achei por bem colocar à consideração do Conselho Pedagógico e posteriormente à aprovação do Conselho Geral se a escola deveria responder afirmativamente ou negativamente a esse desafio. Dei a minha opinião, e a minha opinião é de que a escola, estando na situação que está, de obras suspensas, reivindicando um conjunto de coisas junto da tutela, não poderia dizer não ao desafio da tutela e, portanto, na minha opinião, embora com algumas reservas, deveríamos tentar elaborar um contrato que nos permitisse reivindicar, junto da tutela, um pouco mais de autonomia para algumas decisões. E, portanto, quando me faz a pergunta em que consiste, eu dir-lhe-ei chamar à escola, a tutela ter consciência de que nós podemos decidir em algumas coisas que estejam devidamente a coberto da legislação, nomeadamente a alteração da carga horária em termos disciplinares, poderá ser em termos de apoios ao sucesso escolar, poderá ser em termos de apoios aos alunos na área social, seja da assistente social, seja da área psicológica. Portanto, há aqui um caminho a percorrer, a partir da assinatura deste contrato, que terá validade de 3 anos. Podemos desistir dele no final de cada ano, podemos propor a sua alteração, e aquilo que a Escola Secundária de São Pedro, através de uma equipa que trabalhou na construção deste contrato de autonomia, fez, foi transferir para um documento aquilo que eram propósitos assumidos pela Escola Secundária de São Pedro desde alguns anos a esta parte, que constam no seu projeto educativo e agora vertidos para o contrato de autonomia. Significa que a escola vai ter que responder, vai ter que ser avaliada por isso mesmo. Ou seja,
Aquilo que se encontra no projeto educativo não pode continuar a ser letra morta. Todos nós temos de ter em consideração que quando nos propusemos fazer determinadas coisas, nós temos que as concretizar ou então explicar porque é que não atingimos aquilo a que nos tínhamos proposto. Professora, como sabe, anteriormente disse-nos que se preocupava muito com a escola. E, como sabe, os rankings têm gerado alguma polémica a nível nacional. A escola encontra-se no lugar 155. O professor nunca se questionou o que eu falhei para estar no 155? Questiono-me todos os dias sobre aquilo que é o desempenho da nossa escola. Vamos lá ver. Isto, cada órgão de comunicação social coloca-nos lá numa determinada posição. Aquilo que a mim me importa, e penso que deve importar a todos os elementos da comunidade educativa desta escola, é olhar para o Conselho, olhar para o Distrito, para o agrupamento de exames onde se insere e olhar para aquilo que acontece a nível nacional e questionar-se se, de acordo com as condições que tinha, se o lugar que ocupa nesse ranking corresponde minimamente às suas expectativas. E provavelmente que o Daniel teve a oportunidade de verificar que o lugar que menciona nesse ranking coloca-nos em primeiro lugar. E, portanto, se nos coloca em primeiro lugar a nível concelhio e se não é em primeiro lugar no ensino secundário, é em segundo a nível distrital, portanto, de alguma maneira, eu manifesto aqui a minha satisfação. No entanto, devo dizer que os rankings valem aquilo que valem. Ou seja, os exames nacionais não avaliam aquilo que acontece num ano de trabalho. A avaliação interna das escolas, chamada CIF, é com certeza uma realidade que está mais de acordo com a evolução que o aluno foi capaz de desenvolver. Mas tenho que aceitar, apesar disto, que tem que haver uma forma de aferir a nível nacional. E, portanto, tenho de concordar que haja uma avaliação nacional. E, portanto, para que haja as mesmas oportunidades para todos, para que todos possam ser avaliados da mesma forma, chamem-lhe exames, chamem-lhe provas, chamem-lhe o que quiser, elas têm que existir. E, portanto, eu manifesto a minha satisfação pelos resultados em termos globais que a escola vem apresentando ao longo destes anos, mas espero que estes resultados se melhorem em termos de futuro. Há algumas disciplinas e a escola, a comunidade na escola sabe quais são, que efetivamente tem que investir um pouco mais, todos nós temos que investir um pouco mais para melhorar os resultados nos exames, tendo por objetivo aquilo que é o propósito da escola, que as suas médias estejam acima das médias dos exames a nível nacional. Portanto, em termos de ranking, vale o que vale. No entanto, é um indicador que não podemos colocar de parte. As famílias analisam-no, os alunos analisam, e quando se trata de tomar uma decisão para escolher se os filhos vão para a escola A ou B, esses dados do ranking estão presentes. Como é que resume aquilo que faz parte da rotina de um diretor da escola? Pois é, pensar na escola 24 horas sobre 24 horas. Há algum tempo, há cerca de 2 anos, se a memória não me falha, 2 colegas do Daniel fizeram o favor de me acompanhar durante um dia de trabalho. Isto no âmbito de uma atividade para o nosso jornal, para o Broas. E eu recordo aquilo que o João Caramelo dizia na altura. Eu não fazia ideia que a vida de um diretor é desde alguém que lhe telefona a dizer que está a começar um incêndio na sala não sei quanto e lá vai ele.
tem que ir não sei o quê à mediateca porque não está a funcionar não sei o quê. É o professor que lhe vem colocar aqui um problema que tem com os alunos da turma Y. É a Direção Regional de Educação do Norte, ou agora a Delegação Norte, que telefona para saber disto ou daquilo. É o Instituto de Avaliação da Educação a nível nacional, quer saber dos testes intermédios, quer... O professor é como se fosse um bombeiro ativo nas escolas. Portanto, vamos lá ver, é desde aquilo que é a gestão, a administração mais comum, mais rudimentar, aos problemas de caráter pedagógico ou organizacional que se colocam no dia-a-dia de quem dirige a escola, seja do diretor, seja das pessoas que o acompanham. Ou seja, tem que haver uma disponibilidade contínua. Se reparar bem, eu sou dos primeiros a chegar à escola e sou dos últimos a sair. Preocupa-se com o que a comunidade educativa pensa de si? Eu fundamentalmente preocupo-me com a minha consciência, com aquilo que são os meus objetivos, aquilo que são os meus propósitos. Mas é evidente que, estando eu no desempenho de um cargo numa escola pública, tenho que me preocupar com aquilo que os outros acham do meu desempenho. E, portanto, o meu investimento tem que ser no sentido de proporcionar e de satisfazer aquilo que são as expectativas que as pessoas colocaram na minha pessoa no desempenho daquelas funções. Como sabe, a rádio tem estado offline muitos anos. Acha que veio rejuvenescer a escola? Eu acho que sim, tudo aquilo que for possível fazer para levar mais alto e mais longe o nome da escola, tudo aquilo que permitir dinamizar mais a escola é por demais bem-vindo. E esta iniciativa, no âmbito do estágio na área da informática que chegou à Escola Secundária de São Pedro, num tempo em que a concorrência pela obtenção da escolha por parte das famílias de uma determinada escola para a frequência dos alunos, é lógico que tudo isso é positivo. E no caso da Escola Secundária de São Pedro, eu elogio e manifesto a minha satisfação pelo aparecimento, ou se quiser, reiniciar da rádio e da Web TV. Quando termina o dia de trabalho, sente-se com o dever cumprido? Sai da escola e diz, pronto, hoje fiz o que tinha a fazer. Brincando um bocadinho, eu direi desta forma tão simples. Vou para casa, cansado, tranquilo e com a ideia convicta do dever cumprido. E pronto, este foi a primeira entrevista com o professor Manuel Coutinho. Uma entrevista muito especial, espero que tenham gostado. Obrigado.